Olá, é Yara e esse é o nosso canal onde nós conversamos a respeito de espiritualidade. E na última terça-feira, no nosso encontro semanal virtual, estávamos conversando sobre desdobramento e os 7 corpos. E alguns consulentes e membros se interessaram pelo tema e eu fiquei de transmitir para vocês sobre este tópico. E ele é bastante interessante, gente. Quem quer saber sobre desdobramento tem que compreender os 7 corpos. E os 7 corpos são os corpos e chakras são chakras. As pessoas às vezes confundem estes dois, tá? Sendo que os chakras ficam no duplo etérico, que é o segundo corpo, né? Ou o corpo número 6, porque nós somos feitos numa ordem que eu já vou explicar. E é os chakras que animam o corpo físico através do duplo etérico. Vamos lá então? Eu fiz bem resumido, o assunto é vasto, profundo, mas eu passo aqui somente uma pequena forma para você entender. Para você entender, você tem que ficar olhando essa figura que está aparecendo para você, essa imagem sobre os 7 corpos espirituais. Então vamos lá? Você tem que também pensar assim. Você pensa sempre no seu corpo físico, né? A sua imagem é sempre do físico. Mas nós somos criados a partir do etérico para o físico. A gente é criado a partir do corpo 1 que você está enxergando na imagem, e somos construídos através da engenharia dos senhores do karma, etc., para o nosso planeta, na forma humanoide, do corpo 1, corpo 2, até estarmos no corpo físico, onde se encontra todo este condomínio espiritual, né? Nesse condomínio, nós somos chamados de setenário. Então, você olhando aí a imagem, os corpos 1, 2 e 3 são a tríade superior. É a nossa parte luz, portanto, não material, e sim elétrica. Os corpos 4, 5, 6 e 7 são chamados do quaternário inferior. Estão na matéria e são magnéticos. Então, nosso condomínio é eletromagnético. Eletro, a parte luz, magnético, a parte material. Então, vamos lá, do 7 ao 1, e depois a gente volta. O que é o corpo físico? É apenas um envoltório, um saco de ossos, músculos, água, cartilagens. E sem os outros corpos, ele é só isso. Resumindo, é um saco de ossos, músculos, água e outros elementos. O corpo físico precisa de algo que o anima. E que anima o próximo é o próximo corpo. O corpo das energias, o corpo 6, o duplo etérico. Este corpo é o corpo das energias, é onde estão os nossos chakras. Então, este corpo é o que dá a energia para tudo funcionar. Tudo, nossos órgãos, tudo. Este corpo é uma cópia do nosso corpo
físico. Ou seja, nesse duplo etérico também tem uma cópia de todos os nossos órgãos, de todos os nossos elementos. Quando nós morremos, é esse corpo que se desliga. Resumindo, o corpo 6, que vocês estão vendo na imagem, é o corpo que anima o corpo físico, o corpo 7. Para vocês irem somando, há muito material na internet, mas precisa pegar uma base sólida. Mas procura no dicionário a palavra ânimo, anima, e vocês também vão ter uma noção de como a criação é maravilhosa. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho do corpo astral, que também tem a forma humana. Então, o corpo físico é a tua forma de hoje, o duplo etérico é uma cópia da forma do teu corpo físico, e o corpo astral também tem um formato humano, uma forma humana. Esse é o corpo astral, ou chamado de espírito. Tem uma forma humanoide, também parecido com o corpo físico, mas não é a cópia. A cópia é o duplo etérico, tá? É o corpo onde estão gravadas todas as nossas emoções. Tudo que você sente fica gravado neste corpo. Alegria, tristeza, amor, raiva, fica tudo gravado neste corpo, independente da tua razão. Em resumo, ele é o corpo das emoções. Tá dando para entender? Muito bem. Agora vocês olhem a imagem do corpo 4. Ele tem uma forma ovalada e é o corpo mental inferior. Corpo com forma ovalada. Este é o corpo onde ficam a lógica, a matemática, os julgamentos, a racionalidade. Resumindo, o corpo 4 é o corpo da razão, da racionalidade, onde fica o ego, mas não o ego da vaidade, da soberba, o ego da individualidade. E é aqui que começa a dividir nós do todo. Aí que começa a confusão humana, onde a divisão tem um pouco de problema, não é mesmo? Assim penso eu, tá? Então, muito bem. Agora a gente vai olhar o corpo 3, que tem uma forma de flor, de chamas, né? Esse corpo 3, ele já entra na tríade, né? É o corpo mental superior. Tem forma de chamas. Faz parte da tríade superior. É onde está o corpo responsável pela encarnação atual. Ele vem com os registros dos problemas e soluções. Tudo está dentro deste corpo, inclusive a programação desta sua encarnação. Por isso que a gente escuta, vai para dentro de si, tudo está dentro da gente. Medita, vá para o seu interior. Por quê? Porque todas as soluções estão ali dentro. Se nós viemos com os problemas para a nossa evolução, viemos com uma programação, significa que a solução está dentro de nós. E só nós é que podemos achá-la. Então, resumindo, esse corpo 3, mental superior, ele é o projeto, a programação, os problemas e as soluções desta encarnação, da encarnação em que você está hoje.
corpo número 2 é o corpo búdico. Ele é luz pura. Ele é responsável e contém nele todos os registros de todas as suas encarnações. É o seu eu superior. É o seu livro da vida, o seu registro acástico. Ou seja, dentro deste corpo está o registro de todas as suas encarnações. E nós temos pouco acesso, mas temos, pois esse é o nosso eu superior. Muito bem, então aqui é o registro de tudo que você é. Agora, você vai lá para o corpo 1, centelha divina, corpo Atma, é o Deus dentro de nós. E aí, copiando uma frase de uma terapeuta, é Deus dentro de nós. Se não me amo, não amo Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Creio que não. Então, agora que você viu do 7 ao 1, vamos voltando resumidamente para você agora ir encaixando tudo isso dentro de você e observar, chegar à conclusão do quanto você é maravilhoso, você é um universo e tudo que está dentro de você está no universo. Por isso que se fala do micro ao macro, inclusive nosso corpo, nossos corpos. Nosso corpo a gente sempre fala e pensa como corpo físico, mas nós somos mais que esse corpo, bem mais, né? Porque o corpo físico é apenas um envoltório. Então, resumindo mais ainda, o 1 é a centelha divina, é o Deus dentro de nós. Se não me amo, não amo Deus. Depois o 2 é o búdico, é aquele déjà vu. Nós temos breve acessos, mas ainda nós não estamos prontos para acessar esse corpo. São todos os registros de nossas vidas estão no corpo búdico. O 3, o mental superior, é a reencarnação. É esse que você vem com toda a programação, problemas e soluções estão nesse mental superior. Traz tudo o que você precisa para se desenvolver, para evoluir nessa encarnação. Você não vai se lembrar, mas com certeza toda a solução, todo o seu projeto está nesse corpo. O 4, o mental inferior, é a razão, a racionalidade. E é aqui que nós construímos a nossa vida. É a força mental. Bom e ruim. É porque depende de onde nós colocamos nossa força. Não é mesmo? Exatamente. Você usa a sua razão e julga. Isso é bom, isso é ruim. Mas aonde que você vai colocar a força? Esse é o corpo oval, tá bom? O 5, ele tem o nosso formato, é o corpo astral e vibra em frequência. Frequência de amor. Quando ele não está bem, ele não vibra na frequência de amor, mas é ali que emite e que estão todas as frequências em você. O 6 é o duplo etérico, que ele vai julgar, esse corpo, ele julga a partir do que ele aprendeu e do que ele aprende, né? Se nós não sentimos, se nós não conseguimos sentir, perceber, a gente não pode saber o que a gente quer. E muitas vezes a gente é criado com um monte de confusão. Então é preciso
realmente meditar, tirar alguns minutos em silêncio para desconstruir aquilo que não nos serve, aquilo que entrou, aquilo que pegou, para que a gente possa estar dentro da gente e realmente sentir o que é melhor para a gente, não é mesmo? E o sétimo é o corpo físico, apenas um envoltório com músculos, ossos e etc. Muito bem. Aqui nós falamos sobre os 7 corpos espirituais e o físico, né? E o físico, ele não deixa de ser espiritual, né? É o nosso espírito todo esse condomínio, esse conjunto que anima o corpo físico. Se você tirar os outros corpos, não resta nada. Ele morre e a partir do momento que ele morre, tudo vai voltar para os reinos, né? O que for do reino mineral vai voltar para o reino mineral, o que for do reino da água vai voltar para o reino da água, e assim eu acredito que é do pó viemos, ao pó voltaremos. E agora a gente vai falar dos chakras. Esses chakras, eles estão no seu corpo número 6, não é mesmo? Muito bem. E os chakras também eu vou falar muito superficialmente, porque nós nos propomos a falar sobre isso terça-feira passada, dia 5 de maio de 2020. E é bastante extenso, e como ele é responsável por tudo do nosso corpo físico, ao astral, mental inferior, mental superior. Então, quando há um desequilíbrio num dos chakras, os outros trabalham mal também. Ou seja, nós somos uma máquina perfeita, mas da criação, que temos pensamento, mas todo mundo sabe que quando uma peça de uma máquina ela está desgastada ou está mal ajustada, ela pode prejudicar as outras partes de um mecanismo. Então nós temos os chakras, e agora eu vou pedir para que vocês olhem a outra imagem. E aqui sim a gente vai começar de baixo para cima, que é o que vocês também aprenderam um pouquinho quando fazem a cromoterapia ou a autocromoterapia. A cromoterapia, através da cura da sala 7, ela obedece à ordem dos chakras, mas com um grande e potente elemento a mais, vamos dizer elemento, mas é o médico de cura do espaço que está manipulando essas cores, estas vibrações. As cores também são vibração, tudo é vibração, tá bom? Tudo é frequência, né? Quando vocês começam com a autocromoterapia, que é aquele filminho que a gente deixou na sala 7, no Facebook e no YouTube, vocês começam sempre pelo vermelho. Então, nós começamos pelas cores quentes, também são ligadas às cores dos chakras. Então, o primeiro que você está vendo ali é o chakra básico. E cada um deles, os videntes há milênios, tá? A gente está falando dos indianos, entre outros, né? Os videntes, eles conseguiam enxergar o duplo etérico de uma pessoa
e conseguiram desenhar a forma desses chakras. Depois eu coloco aqui a imagem de cada um deles e é bastante interessante. E digo para vocês também que, por experiência própria, quando se trata uma pessoa e a gente tem um pouquinho de desenvolvimento, nós notamos quando alguns chakras não estão muito bem. Os mais fáceis de se notar para um ser humano normal, mortal, é o plexo solar, o cardíaco e o laríngeo. Então, é a parte terra, telúrica da pessoa, e às vezes a gente sente um impedimento muito grande, e quando a gente vai investigar, principalmente nas mulheres, né? Elas estão com um piercing no umbigo, e para fluxo de energia isso é um crime. Então, para alinhar um chakra desse, a gente tem que pedir para a pessoa retirar. E se ela tiver mais consciência que vaidade, a gente pede para ela usar só em dias especiais aquele piercing. Não precisa jogar fora. Agora, se nunca mais usar, é melhor ainda, tá? Inclusive entidades, linhas de guardiões, entre muitas outras, é um chakra que eles projetam muito. Então, a maioria das pessoas, você pode ver o guia, ele projeta bastante no plexo solar e aqui no peito, no coração, porque normalmente aqueles que foram buscar ajuda com eles estão com problemas. E aí, um desencadeia para outro e outro e outro. O básico, que é o vermelho que vocês estão enxergando na figura, na imagem, é a absorção da energia telúrica. E é pelo estímulo direto da energia do corpo e na circulação sanguínea. Ficou estranho, né? É porque eu li aqui minhas observações, meus tópicos. Então, ele absorve energia telúrica e ele é estimulado direto por essa energia que sobe para o corpo, e através dele se alinha, né, a energia do corpo e na circulação sanguínea. Ele é o chakra dos instintos, da sobrevivência, do poder. É sacral, né? Chamado de chakra sacral. Desculpa, esse já é o segundo. Voltando, tá? O básico, o vermelho, é a energia telúrica que se absorve. Por isso que muitas vezes pede-se para que a pessoa caminhe descalço, de preferência na grama ou na areia, para absorção de energia telúrica. Com a modernidade, quase ninguém anda mais descalço. E o pior, antigamente os calçados eram feitos de couro. Hoje em dia é tudo borracha é isolante. Então o ser humano, ele anda, na maioria das vezes, com uma eletricidade muito grande, porque nós somos eletromagnéticos. E se nós cortamos o nosso fio terra, que são os nossos pés, que também ajudam esse chakra básico, né, a absorver energia telúrica, a tendência é ficar altamente elétrico. Criança muito agitado, a gente pede para andar descalço na terra, na grama, porque descarrega. E a criança, ela já vem com um instinto, né? Os pais que ficam mandando calçar, põe o chinelo, mas também a maioria hoje em dia vive em apartamento. Mas o certo é andar descalço de vez em quando, e para você ter o descarrego da eletricidade e puxar a energia do poder, a energia da vontade, dos instintos, né? Que é pelo chakra básico, esses que vocês estão vendo aí. O laranja é o sacral, é a vitalização do duplo etérico,
ligação entre o físico e o átmico. Lembre-se que o átmico, ele é o número 1. É lá em cima. Então, esse chakra, ele liga com o átmico. Ele é responsável pela sexualidade, criatividade, fertilidade. Ou seja, ele rege também testículos e ovários. E quando a gente vai falando sobre isso, gente, vocês têm que ver que as doenças, todos os órgãos são regidos por determinados chakras, né? Então, alinhando sempre o seu chakra, você está evitando muitas coisas, mas também não adianta você fazer autocromoterapia e passar o dia tenso, nervoso, ansioso, xingando, de mau humor, maldizendo, isso aí também não vai resolver muito. Então, é corpo, mente, alma, sempre. Então, o sacral, esse laranja, é sexualidade, criatividade, fertilidade, rege testículos, rege ovários. Depois vem o amarelo, que é chamado de plexo solar. Ele é ligado à mente mente objetiva, pensamento, racionalidade, a vontade do ser, né? Ele bloqueado, ele dá enjoo, medo, irritações. Então, vocês podem ver que uma pessoa muito irritadiça, ela desarranja o plexo solar dela, né? Depois você vem ao cardíaco. Cardíaco, a palavra já está dizendo, está ali no peito, coração, a cor dele é verde. Ele é responsável pelo sistema imunológico. Ele é o centro energético do amor e emoções superiores. Vou repetir. Emoções superiores. Ele rege coração, pulmões, braços, mãos. Depois você vai ver o azul claro ali. É o laríngeo. É a criatividade e a comunicação. Ele rege, muito importante, a tireoide e a paratireoides, controlando o metabolismo de todo o nosso organismo através do cálcio, né? Depois você vai ver o frontal, que controla as glândulas pineal e a pituitária, conhecida também como hipófise. Rege o ouvido, nariz, maxilar superior, seios da face e parte do cérebro. E aqui tem uma observação interessante sobre esquizofrenia e acoplamento de realidades paralelas que estão inseridas neste chakra. Então, para um vidente, ele enxergaria este chakra com mau alinhamento, ou identificaria já esse tipo de problema na pessoa. Depois vem o último, o lilás, né? O chakra coronário, de coroa, né? Ele está ligado à espiritualidade e iluminação. Ele é responsável pela irrigação energética do cérebro e é o chakra por onde penetra toda a energia cósmica do universo. Então, quando a gente fala que você tem um eixo magnético central, ele vai desse chakra coronário
até o teu chakra básico. E quando você levanta as mãos e recolhe, que você vai trazendo para dentro de você, você está usando este chakra, você está recolhendo energia cósmica para alinhar todo o seu condomínio espiritual. Então, tudo é muito importante e tudo que se faz se reflete tanto dentro de você como fora. Então, quando eu tenho certeza que agora, se você parar para refletir, porque não adianta você só ouvir a minha voz, olhar essas imagens, né, que reproduz bem simploriamente o universo que somos, você pode compreender que você, eu e o planeta e todo o universo somos um, pois somos da criação. Tudo está dentro de você, mas está fora de você. Quando você se machuca, você está machucando toda a criação. Quando você machuca alguém, você está machucando toda a criação. Eu acho que eu sempre falo, né? Eu acho, tal. Eu penso assim, nós estamos caminhando. É assim mesmo, a nossa evolução é pequena, mas quando a gente entender isso tudo, vai compreender que qualquer mal que se faça, ele retorna para a gente mesmo, porque somos todos um. É preciso se amar, porque só através do auto-amor é que a gente pode ampliar nossa visão e amar a todos. E por enquanto a gente só ama ou gosta, né? Porque eu ainda não posso usar essa palavra amor daqueles que nos fazem bem. Então é muito fácil a gente gostar de quem nos faz bem. Mas vamos caminhando para isso, né? Deus, na sua infinita sabedoria, onipresença, onipotência, eu sempre brinco assim, ele criou duas coisas que não precisa fazer mais nada, né? Nesse plano, ele criou ação e reação e te deu o livre-arbítrio. Então ele não precisa fazer mais nada. Por isso que ele não cobra nada de ninguém. O que vai cobrar é a tua consciência, as tuas ações. Eu espero que isso tenha ajudado um pouquinho, que vocês tenham gostado e ampliado a sua visão a respeito dos 7 corpos e a importância dos seus chakras. Um beijo a todos, fiquem com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo.